e ele levava para o mato, né? As mortes não eram, as mortes eram todas em locais distantes. Então, a criança tinha que ter uma certa relacionamento anterior com ele, um conhecimento. Por exemplo, em Araraquara, a criança que sumiu era de um bar, onde ele frequentava. Então, essa criança sumiu de lá, já conhecia. A criança de Pirassununga, ele conhecia a mãe, também de um bar. A criança de Rio Claro, esse Anderson, já conhecia. Então, ele aliciava essas crianças. Nós tivemos, durante a investigação, informes de que ele ia nos estabelecimentos comerciais, nos locais, e ele tratava bem as crianças. Ele fazia um carinho, levava uma bala, conversava com as crianças, então já havia uma intimidade. Pessoa que citava a todo instante que, para ele, tirar a vida de um inocente era como se matar um passarinho. Era fácil para ele. É como se hoje você fazer uma coisa normal, uma coisa corriqueira, comer, almoçar, assistir televisão. Ele não tinha aquele senso de piedade, de dó. Não se importava com o que os pais iriam sofrer com isso aí. Ou nem tão pouco também com o sofrimento que as crianças passariam, né, naquele momento. O detalhe também muito curioso é que a frieza imperava, né? A pessoa, né? Essa personalidade estranha dele, de psicopata, de pedófilo. Outra coisa interessante é ele, em alguns momentos, mudar a sua personalidade, o jeito, como se ele fosse um monstro. Dizia que ele estava tomado naquele momento, que ele recebia forças ocultas. Só podia ser o demônio aquilo lá. Então, tudo isso, você poder descrever um perfil estranho desse cidadão. Os assassinos em série, eles matam mais ou menos da mesma maneira várias vítimas. Mais ou menos. Nunca é absolutamente igual. Existe um certo padrão. Por exemplo, matar crianças, ou prostitutas, ou homossexuais, ou pessoas jovens, velhas, etc. Então, mais ou menos é o mesmo padrão. Essas mortes, elas não têm motivos plausíveis. Ele poderia não matar se quisesse. Muitas vezes mata até para ver cair, por exemplo. Mata por prazer ou enfim, a vida para eles não vale quase nada ou nada. O que caracteriza o assassino em série é justamente esta série de delitos que ele pratica de modo semelhante. Esta é a definição. Quando ele era criança, ele era muito abusado pela mãe, sabe? A mãe dele amarrava ele no pé da mesa, batia. Então, assim, o ódio que o mundo deu pra ele quando ele era criança, quando ele cresceu, ele devolveu esse ódio em dobro. Aí, por volta dos 17 anos, ele já tinha vontade de matar criança. Ele sempre falava que via a criança, dava um ódio nele. Só que ele não tinha coragem. Ele era o que chamam de serial killer, de maníaco latente. Tá dentro dele, mas ele não tem coragem. Ele falou que segurou essa vontade até 1970. Aí ele não aguentou mais. Daí começou a matar. Ele é uma pessoa, assim, muito inteligente, demonstrou isso, mas que tinha, né, todo um equilíbrio de tranquilidade na sua fala e tudo, mas a gente notava um certo desvio de conduta, né? Principalmente pelas circunstâncias que ele falava da parte. Porque todas as crianças mortas, a forma como elas eram encontradas, caracterizava a violência sexual, né? Então, ele veio explicando tudo isso. Por que ele agia assim, por exemplo, ele só sentia prazer se ele matasse. Então, aí a gente começa a ver toda a frieza da pessoa. Então, você vê que é uma psicopatia, a pessoa não é uma pessoa normal. Nós chegamos, na época, até a conversar com o médico, que era o diretor lá do hospital, onde ele ficou internado, continuava com o tratamento dele. O médico até passou umas orientações, né, de como trabalhar com ele nos interrogatórios, mas é um psicopata, não é uma pessoa assim normal, né? Isso, claro que o médico que
atestou e nos informou, mas a gente, no primeiro momento, você já vislumbra que é uma pessoa que tem um desvio de conduta, sim. Muito calma. O que chama a atenção de todos nós era o grau de inteligência dele. Ele estava na sala de interrogatório, quieto, só ouvindo tudo o que era falado aos arredores. Se alguém chamasse algum colega pelo nome, ele guardava bem aquele nome. Depois de um outro momento, ele chamava a pessoa pelo nome. Para alguém falar, nossa, como ele me conhece? Passava bem desapercebido. Nossa, mas faz uma hora que alguém citou o nome Paulo, Dito. Ele guardava esses nomes para chamar pelo nome. Então, ele calculava, ele pensava em tudo antes. Os psicopatas, que eu chamo de condutopatas, eles entendem perfeitamente aquilo que eles estão fazendo. Que eles estão matando, que eles estão tirando a vida de alguém, que eles estão batendo na pessoa, muitas vezes, enfim, com multiplicidade de golpes. Mas eles são parcialmente capazes de se determinar de acordo com esse entendimento. E eu vou explicar o que é isso. Eles, embora entendam, eles não são totalmente capazes de segurar aquela fúria, aquela que passa a ser até uma espécie de necessidade interior para eles agirem daquela maneira. Quando a gente conversa com esses indivíduos, eles contam o seguinte, que eles foram tomados de um desejo que eles tinham que fazer. Ele ficava nos bares, tá? Ele trabalhava como engraxador de porta. Ele era um andarilho, ele era bêbado, alcoólatra, não tinha residência fixa. A família dele é de Araras, mas ele andava pelo mundo aí. Então ele ficava nos bares tomando pinga, engraxando as portas, e com isso ele fazia amizade com os parentes das vítimas. Primeiro, são manipuladores. Então, isso mostra que eles são queridos, que são pessoas, enfim, que aparentemente estão bem relacionados socialmente ou com aquele grupo. Essa é uma delas. E a segunda característica de tudo isso, que eles não formam vínculos profundos. Então, eles podem ser queridos, mas o psicopata não tem vínculo profundo com ninguém. Quando a gente recebia a informação da delegacia, na conversão do boletim de ocorrência, as pessoas passavam para o escrivão as características, como que era a pessoa, andava sem uma bicicleta, empurrando, e essa pessoa usava um bonezinho. Então, são informações que cada boletim de ocorrência tinha uma característica, que isso nos ajudou muito a fechar esse ciclo de investigação. Quando ocorreu de ficar frente a frente com o Laerte ou o Pierre Pinelli para se iniciar uma investigação, ele sempre demonstrou uma pessoa fechada.